Vamos entender os motivos, vamos planejar suas férias, vamos fazer aqui uma ação de como é que você faz para começar a sair de férias. Que tal? Dono de empresa, você tem saído de férias? Me conta, escreve para mim. Você tem saído de férias? E o que você acredita que te impede de sair de férias? Porque hoje nós vamos entender os motivos e vamos fazer aí um plano de ação de como é que você faz para começar a ter mais tempo livre. Você precisa ter tempo livre. De que adianta a tua empresa estar indo super bem se você está lá se matando? De que adianta você estar faturando uma boa grana, com as contas todas pagas, clientes querendo ser atendidos por você, se você é escravo da tua própria empresa? Se muitas vezes você é refém da sua própria equipe? Se quando você sai de férias, o seu celular não para de tocar? Se quando você está longe da empresa, nada funciona? De que adianta? Pessoal, vamos entender por que o dono de empresa não consegue sair de férias. Primeiro, vamos avaliar algumas hipóteses. Primeiro ponto é que é comum o dono de empresa ter ciúmes daquilo que ele faz. Carmen, isso não é verdade. Claro que é. O dono de empresa, ele bate no peito, ele tem orgulho em falar que eu sou o melhor vendedor, né? Que eu sou a pessoa que mais vendo dentro da minha empresa, que se eu não estou, nada funciona. Então, aí existe um problema realmente relacionado com a autoestima, que faz com que o dono de empresa deixe de exercer o seu papel de dono e de liderar a empresa para entrar em competição com seus empregados. Pronto, já falei, e isso acontece. É só você ver um dono de empresa orgulhoso, batendo no peito. Ninguém vende melhor do que eu, ninguém consegue consertar as máquinas tão bem quanto eu, ninguém sabe fazer tal coisa tão bem quanto eu, ninguém sabe fazer o imposto de renda tão bem quanto eu. Essa parte é muito difícil para passar para os empregados, eu é que preciso fazer. Não, mas isso aqui não dá para passar, isso somente eu é que consigo resolver. Esse é o primeiro passo, é aqui, ó, dentro da cabeça do dono da empresa, que precisa entender que se você não tem empregados que estão fazendo e te entregando melhor do que você, cara, você está falhando. Você está falhando, vamos falar o português claro. Porque se você não está desenvolvendo a tua equipe, você não vai mesmo conseguir sair de férias. Você não vai conseguir se você não estiver desenvolvendo a tua equipe. A tua equipe precisa saber tomar decisões. Quanto tempo você gasta do teu dia para ensinar a tua equipe a tomar decisões? Então, esse é um dos pontos que impede muitas vezes o dono de empresa de sair de férias, porque ele tem orgulho de ser o melhor empregado da empresa. É verdade, da empresa. Ele tem orgulho. E ele fala: se eu saio, tudo para. Vamos mudar esse discurso. E cada vez que você falar, se eu saio, tudo para, nada funciona quando eu não estou lá, dá um beliscão no teu braço. Porque quem sabe aí você acorda. Você precisa sair do automático, ok? E é claro que se você não preparar as pessoas antes, nada vai funcionar. Eu me lembro uma vez que eu estava em uma live, né? E entrou uma farmacêutica e ela dizia que ela não conseguia sair de férias, porque quando ela saía, a farmacêutica que a substituía, ouviram? A farmacêutica que a substituía ficava ligando para ela o tempo todo. Eu falei, tá, mas enquanto você está dentro da farmácia, quem é a responsável pela farmácia? E ela toda orgulhosa, eu? Tá, é óbvio, se a pessoa só assume quando você não está na empresa, as chances de tudo darem errado são muito grandes, são muito grandes. Para que você possa sair de férias tranquilo, a pessoa, ela precisa te substituir enquanto você está dentro da empresa. Por quê? Enquanto você está, você consegue acudir,
Mas se você coloca as pessoas para assumirem responsabilidade somente quando você já não está mais na empresa, aí você pode ter problemas, porque a pessoa não está habituada e coisas novas irão surgir. Para que você saia de férias tranquilo, é importante que enquanto você está lá, você não seja necessário. Carmen, você está doida e tudo que eu tenho para fazer. Pois é, estou falando que você tem ciúmes do que você tem para fazer. Se você tem tanta coisa assim para fazer, é melhor então você mandar currículo, porque aí você pode mandar currículo nas empresas e ter férias. Aí você vai ter 30 dias de férias por ano. Mas, se em lugar disso, você assumir a responsabilidade da tua empresa, parar de ter ciúmes, deixar o operacional, tudo fica mais fácil. E você poderá ter quantas férias você quiser. Você poderá estar de férias onde você quiser. Você poderá ter tempo livre para abrir outras empresas. Você poderá ter tempo livre para ter a tua independência financeira. Você terá tempo livre para cuidar de você. Você terá tempo livre para cuidar da sua família. Mas isso tudo é uma decisão. E o primeiro passo é você entender que você não sai de férias porque você está no operacional. E talvez neste momento você esteja se perguntando, Carmen, mas eu não acho gente boa para trabalhar. E eu ouço isso, que o meu tipo de negócio não tem gente boa, na minha cidade não tem gente boa, hoje em dia ninguém mais quer trabalhar. Só vai piorar, gente, só vai piorar. E você precisa assumir que é difícil encontrar gente boa assim. É como encontrar ouro. Mas se você não começar imediatamente a procurar, e se você não passar bastante tempo garimpando, garimpando, garimpando gente boa e olhar todos os detalhes para saber o quanto essas pessoas estão alinhadas com a tua empresa, mais difícil ainda vai ser você tirar férias. Se você ainda continua naquele modelo, tá pegando gente? Tá pegando sim. Posso começar amanhã? Pode começar. As chances disso dar certo são muito pequenas. Você precisa, de fato, escolher com quem você vai trabalhar, analisar as redes sociais dessa pessoa, entrevistar essa pessoa, pedir que essa pessoa te encaminhe um vídeo e 95% das pessoas não vão te enviar. Então você já começa a selecionar aquelas pessoas que dizem, ai, que besteira, mandar vídeo, eu não vou mandar. Ou seja, pessoas que no dia a dia elas não iriam contribuir com a tua empresa. É assim que você começa a identificar quem está alinhado com os valores da sua empresa e quem não está. E quando você traz gente boa, saiba que eles também vão errar e eles vão precisar de você. E um dos erros que quem não consegue tirar férias mais comete, está preparado para saber o que é? Está preparado? Vou te contar. Um dos principais erros que quem não consegue tirar férias comete é ficar respondendo tudo para sua equipe. Carmen, mas se eu não responder, quem vai responder? A questão é que enquanto você responde, você está deixando a pessoa dependente de você. Você está fazendo com que você tenha um aprendizado passivo. A pessoa não se envolve. Você pode ter certeza absoluta que para cada 10 perguntas que a pessoa te faz, ela já tem 20 respostas na ponta da língua. Com certeza. Mas ela vem te perguntar porque ela quer que você reconheça o quanto ela sabe, o quanto ela conhece, porque você talvez não tenha reconhecido o suficiente, ou ela vem te perguntar para evitar que depois você deixe ela com uma bronca porque alguma coisa deu errado. Ela vem te perguntar porque talvez ela esteja insegura. E isto tudo é responsabilidade de quem? De você. De você, dono de empresa. É sua responsabilidade. Quando alguém vem te fazer uma pergunta, em vez de você se colocar lá no lugar de eu sou o dono da verdade, vire para a direita, agora você vire para a esquerda, depois faça o nível 1, 2, 3, coloque na vertical, depois coloque no horizonte. Gente, cada vez que você fica explicando, 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 você está criando anões
que você faz a barba dos anões, coloca o gorrinho dos anões, você prepara a lancheira dos anões, manda os anões para as minas, e quando eles voltam, eles continuam sendo anões. É como se você fosse o empresário Branca de Neve, que cuida dos anões, que faz tudo para os anões, que essa parte é muito perigosa para os anões passarem, que isso aqui é muito difícil para os anões, e você acaba não desenvolvendo as pessoas. Quando alguém vem te fazer uma pergunta, você leva essa pessoa para uma conversa. Mas como é que você faria? O que é que você sugere? Qual é a sua ideia? Essa é a única forma de você saber onde é que está a mente da pessoa. Porque quando você fica falando, 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 a pessoa pode estar pensando no churrasco do final de semana, pode estar pensando na namorada, no namorado, nos filhos, nas contas, no que ela quiser, no que ela quiser, entende? Então, você precisa trazer informações de como é que a pessoa pensa a respeito. Essa é a única forma de você corrigir e conduzir. E de que forma que você corrige? Tá tudo errado, isso nunca vai dar certo, não é assim que se faz. Não, né? A forma correta de se corrigir é: e se você fizer tal coisa, o que é que vai acontecer? E se depois você fizer tal coisa, você vai extraindo as consequências. Dessa forma, você desenvolve essa pessoa, entende? Ela começa a entender o porquê que ela não poderia vir a fazer aquela atividade da forma que ela pensava. Depois, presta atenção que tem todas as etapas, e esta é uma etapa fundamental. Você confirma com a pessoa em que momento você vai fazer o acompanhamento, em que momento vai ser feito o follow-up. Ou seja, você vai saber se aquilo que ela está fazendo está dando certo ou não. Então, você diz para ela, dependendo do tipo da atividade, então a gente volta a se falar às 14 horas, ou então você vai até o setor dela e pergunta se está dando certo, ou você pede para ela te trazer o resultado, mas é importante que você acompanhe. E uma vez que essa metodologia que você conversou com ela em sala deu bom, você fala: pode escrever um processo sobre isso? Porque assim, se mais alguém tiver dúvida sobre como é que isso é executado, já tem o processo. E aí, então, você já pode treinar. Você quer ainda mais uma garantia para suas férias serem tranquilas? Traz esse quiprocó que originou um processo que fez com que a pessoa tivesse uma tomada de decisão com o seu acompanhamento. Traz para a reunião e fala assim, pessoal, se em algum momento acontecer isso, 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 nós temos aqui o nosso colega que passou por essa situação e ele pode orientar vocês. Ou seja, você está desenvolvendo líderes, né? E então, essa pessoa vai dizer como aconteceu e como que deveria ser a alternativa e tudo mais. E assim, você começa a criar conhecimento na tua empresa. Conhecimento que não se vai quando a pessoa pede a conta. O que eu mais ouço nas minhas caixinhas e nas minhas redes sociais: Carmen, eu contrato, ele vai embora. Eu contrato, ele vai embora. Ele vai embora mesmo. Dono de empresa, entenda. Meu primeiro CNPJ eu abri em 1992. Faz bastante tempo. Imagina se as pessoas que começaram comigo em 1992 estivessem até hoje. Chega um momento, as pessoas vão embora. O tipo de empresa que eu abri, eu já mudei várias vezes, abri outro CNPJ, trouxe outro perfil de pessoas para trabalhar comigo. O importante não é elas ficarem, o importante é que enquanto elas estão dentro da tua empresa, elas precisam fazer a sua empresa crescer. Isso que é importante. E elas precisam documentar. Porque você nunca mais irá recomeçar, nem que você perca toda a tua equipe. Você já tem a inteligência do negócio. Você já tem processos claros, processos definidos, entende? Não existe mais um recomeçar. É que o dono de empresa, ele acha que o crescimento da empresa vai ser assim. Não é assim. Isso não funciona. Empresa, o crescimento é assim. Você está subindo, 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 de repente dá algo ruim,
Você volta, tá subindo, 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 algo ruim, algo errado. Só que cada vez que você está descendo, o seu baixo de hoje é muito mais alto do que o seu alto de antigamente. Mas se você continuar respondendo para todo mundo que te pergunta, porque você tem muito orgulho de conhecer todo o processo, de saber tudo o que acontece, que é seu papel ficar lá orientando todas as pessoas, eu te entendo, mas você vai ficar preso no operacional? E cada vez que uma dessas pessoas saírem, junto com elas, vai toda a inteligência da tua empresa. Faz sentido? E como é que você vai ter férias tranquila se as pessoas não estão crescendo, se as pessoas não estão assumindo responsabilidade? Dono de empresa é muito simples, é muito matemático. Se enquanto você está na empresa, as pessoas ficam te demandando, fazendo perguntas para você o tempo todo, é óbvio que quando você sair de férias, elas ficarão, né, todas órfãs. E elas vão continuar te demandando, elas vão continuar te fazendo perguntas, mesmo quando você está de férias. E muitas vezes o dono de empresa opta por não sair de férias. Outro motivo que impede que o dono de empresa saia de férias, quer saber? Eu vou te contar. Muitos donos de empresa não saem de férias porque eles têm vergonha. Carmen, que absurdo. Não, é verdade. Muitas vezes você traz seus parentes para trabalhar com você na sua empresa e você está lá ombro a ombro com amigos, parentes, às vezes até indicados ou clientes. E quando se fala em você sair de férias, em você viajar, muitas vezes o dono de empresa, ele vai fazer uma publicação nas redes sociais, ele tem medo, ele tem vergonha. O que é que as pessoas vão pensar se souberem que eu estou em Paris? O que é que as pessoas vão pensar se elas souberem que eu estou aqui sem fazer nada? O dono de empresa, ele tem tranquilidade para trabalhar no domingo, para trabalhar à noite, para ficar até tarde trabalhando. Ele tem toda a tranquilidade. Mas ele morre de vergonha se numa segunda-feira ele for visto na fila do cinema. Segunda-feira à tarde, né? Eu, particularmente, adoro ir em shopping center de segunda-feira. É tão tranquilo, gente, não tem ninguém, ninguém. Mas o dono de empresa, ele tem vergonha? O que é que as pessoas vão pensar? Se eu for visitar minha mãe agora, ela vai perguntar o que aconteceu, né? Se a empresa quebrou. Então, não existe esse hábito, não existe esse reconhecimento. O dono de empresa, muitas vezes, usa uniforme ainda, e tá tudo bem, eu já usei uniforme, jamais voltaria a usar. E quando o dono de empresa usa o uniforme, a equipe entende que ele faz parte da equipe. Eu já vi dono de empresa avisar: olha, amanhã eu vou entrar mais tarde. Olha, eu vou sair mais cedo, tá? Que eu tenho que fazer tal coisa. Gente, dono de empresa não deve satisfação para os seus empregados. Dono de empresa precisa pagar os salários, FGTS, INSS, Fundo de Garantia, tudo tem que ser pago e recolhido, depositado. O dono de empresa tem as suas obrigações. Mas o empregado, ele tem suas obrigações também. E o fato de você estar na empresa ou não estar na empresa não é para ser motivo de sobrecarregar o teu empregado, a menos que você esteja utilizando uma vaga que talvez, se você pagar R$ 1.500, R$ 1.600 para alguém, essa pessoa estaria fazendo por você. Outro dia, numa live, o dono da empresa falou assim: não, Carmen, eu fico no caixa, porque lá no caixa eu consigo ver tudo o que acontece. Uhum. Ou você olha para o dinheiro ou você olha o que acontece. Se você está olhando o que acontece, você não consegue atuar naquilo que está acontecendo. Então, este também é um dos motivos pelos quais o dono da empresa não consegue tirar férias. Qual é o seu motivo? Ai, Carmen, não é isso, é porque você não entende. Claro que eu entendo. Você sabe quantos anos eu já fiquei sem tirar férias? Você sabe que eu só viajava se eu tivesse um curso para fazer no lugar. Caso contrário, eu tinha vergonha. Então eu dizia: não, eu fui fazer tal curso nos Estados Unidos. Sim, é verdade, eu fiz o curso, mas eu também passei, eu também gostei de viajar, de conhecer, de estar nos Estados Unidos ou em tantos outros países.
mas eu tinha vergonha de falar. Então eu dizia que eu ia fazer o curso, o que era verdade, mas não era a única verdade, mas era a única que eu queria que a minha equipe visse, porque o que eles iam pensar de eu estar lá, né? Então, eu já sei o que é. Eu sei o que é chegar no hotel, ter que preencher a ficha e eu escrever assim que eu era psicóloga, o que é verdade, que eu era consultora, o que é verdade, que eu era palestrante, o que é verdade, mas eu tinha vergonha de escrever que eu era empresária. Eu tinha vergonha, porque o que as pessoas vão pensar? Nós fomos criados de que ser empresário não é algo bonito. Ser empresário, a pessoa está ganhando dinheiro e a equipe está trabalhando. Sim. Lembra que eu te falei que meu primeiro CNPJ eu abri em 1992? Você acha agora que uma pessoa que trabalha 4, 5 anos comigo, ela é responsável pelo faturamento que eu tenho desde 1992 com o meu primeiro CNPJ? Entende? Ou vocês acham que a pessoa que trabalha de vendedor para Apple, ela vai verificar quantos milhões, bilhões, né, a Apple está faturando? E por causa disso, ela quer também a parte dela dos milhões e dos bilhões. Não. Ele quer ser um vendedor bem pago e bem remunerado. As pessoas que trabalham com você, elas querem ser reconhecidas. Elas não querem todas ficarem ganhando piso salarial, porque senão elas serão apenas ajudantes, e ajudante só ajuda. Como é que você vai tirar férias se você tem um bando de ajudante na sua empresa? Um bando de gente ajudando? Se você sai de lá, eles não vão ter quem ajudar, entende? Por isso que para você sair de férias, você precisa desenvolver as pessoas. Para que você saia de férias, você vai ter que ter a paciência de desenvolver as pessoas. A paciência de entender que essas pessoas têm um lugar além daquele que elas ocupam na sua empresa, com mais responsabilidade e com melhores salários. Que se a sua empresa cresce, você oferece melhores benefícios. Entende? Isso faz parte do ciclo de ser empresário. Sua empresa cresce, a sua equipe cresce, sua equipe cresce, sua empresa cresce. Se você ficar rodeado de ajudantes, as suas férias podem ser uma catástrofe, porque eles não vão ter mais quem ajudar. Há quanto tempo você não promove honestamente alguém da tua equipe? Porque você está preparando a pessoa e ela já está desenvolvendo atividades e que sim, cabe uma promoção. Muitas vezes o dono de empresa, ele até promove financeiramente, mas ele esquece de alterar o cargo e alterar as responsabilidades. Você faz uma nova descrição de atividades para essa pessoa. Como é que nós fazemos para que a gente possa dar início a ter mais tempo livre? Primeiro ponto, se você quer mudar uma realidade, conheça essa realidade. Você não pode fazer uma viagem se você não sabe qual é o caminho que você vai seguir nessa viagem. É importante, se a gente vai viajar, a gente olha no Google, a gente vê o caminho, a gente vê se está tudo ok com o carro, a gente vê se está tudo ok com os pneus, mas vocês querem sair de férias, mas não querem preparar a empresa. E o primeiro passo para você preparar a sua empresa é você escrever mais de 150 atividades que você faz. Carmen, você está louca? Não, eu não estou louca. Você precisa entender o tamanho do problema que você está enfrentando hoje. E não adianta você escrever uma atividade do tipo gestão financeira. Gestão financeira é uma atividade que engloba várias atividadezinhas pequenas dentro dela. Talvez você não consiga delegar para alguém da sua equipe gestão financeira, mas se você tem várias atividades menores, por exemplo, abrir os boletos que vão ser pagos, emitir as notas fiscais, fazer uma planilha de tudo o que você tem para pagar, qual é a data, fazer uma planilha de tudo que você recebe, separar as notas fiscais para enviar para o contador,
verificar, né, se as notas estão sendo pagas pelos teus clientes. Você vai começar a destrinchar uma quantidade tão grande de atividades dentro da atividade de gestão financeira, que você vai ver que tem atividades que até mesmo o estagiário poderia fazer, que um analista administrativo, uma pessoa que ganha R$ 1.500, R$ 1.600, já poderia estar desenvolvendo isso dentro da tua empresa. Mas você acha que é você que tem que fazer tudo? Então, quando você põe atividades menores, você já começa a pensar, eu acho que eu vou contratar um estagiário para fazer esta, e depois eu desenvolvo esse estagiário e efetivo ele. Ou você começa a pensar, essas atividades podem ser feitas pela pessoa que fica na recepção, ela fica o dia inteiro esperando alguém chegar, ela pode fazer essas atividades. Então, eu vou promovê-la para analista administrativo e vou entregar essas atividades para ela. E uma das atividades dela vai ser recepcionista, mas ela não vai ter mais o cargo de recepcionista, ela passa a ser analista administrativo. Eu promovo, ela ganha um pouco a mais, e ela vai receber novas atividades. Então, quando você começa a enxergar as atividades em microtarefas, você consegue enxergar possibilidades de quem poderia fazer aquelas atividades. E não basta você escrever a atividade. Na frente da atividade, você vai colocar uma nota. Nota, Carmen, sim, uma nota de 0 a 4, de acordo com a complexidade daquela atividade. Porque se for uma atividade muito, muito, muito complexa, então é uma atividade que talvez, para que você possa passá-la para alguém, vai levar bastante tempo. Então você vai pôr nota 4. Mas você vai se dar conta de quantas atividades com nota 0, com nota 1, com nota 2, né? Quantas atividades você tem e que as notas são simples, que é só você treinar alguém e passar para alguém. Por isso que você não pode escrever grandes tarefas, escreva micro tarefas relacionadas àquela tarefa. E é por isso que vão dar mais de 150 atividades. E quando você olhar para elas, começa a pintar de amarelo o que você já vai passar para alguém. E começa também a criar e escrever atividades novas e pintar de verde, coisas novas que até então você não faz e que você vai passar a fazer para que a tua empresa cresça. Carmen, mas é só isso? Não, esse é o começo para você sair de férias. É você olhar exatamente quais são as atividades que hoje você faz, que te ocupam bastante tempo e que, se você se ausentar da tua empresa por um dia, quais delas serão impactadas? Se você se ausentar da sua empresa por 5 dias, quais delas serão impactadas? Se você se ausentar da tua empresa por 15 dias, quais delas serão impactadas? Se você se ausentar da tua empresa por 3 meses, quais delas serão impactadas? Se você tem um mapa, é muito fácil você saber em qual momento que você vai conseguir sair de férias tranquilo. Carmen, mas até eu finalizar isso, já passou muito tempo. E eu também não sei calcular qual é o impacto. Tudo bem, isso é o que eu vou te ensinar agora. Faz o seguinte: amanhã você pega um bolo na padaria e vá visitar alguém que você não vê faz tempo. Carmen, com tudo que eu tenho para fazer? Sim, com tudo que você tem para fazer. Saia à tarde, não avise ninguém e vá visitar alguém que você não vê faz tempo. Uma mãe, uma avó, uma tia. Quem gostaria de tomar um café com bolo com você à tarde? Quando você fizer isso, você vai, faz a visita e bota o celular lá na mesa e você fica olhando o teu celular. Vão entrar mensagens. Cada mensagem, cada ligação que você receber é um ups. Aqui está faltando um processo. Ups, aqui a pessoa não está segura ainda. Ups, aqui eu não deixei claro até que ponto ela poderia ir. Ups, aqui está faltando um processo. Simples assim.
você se ausenta 2, 3 horas e você vai ver a quantidade de perrengues que vão surgir nesse tempo. No dia seguinte, você providencia uma forma de que cada um daqueles perrengues seja corrigido. E a partir de hoje, esse perrengue agora, o processo vai ser esse, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos definir um processo que traga segurança para vocês, tal. Cada ligação telefônica é só um ops. E não fique bravo com a tua equipe quando eles te ligam. Porque se você fizer isso, eles vão começar a enfiar tudo embaixo do tapete. É isso que você quer? Você quer, de repente, descobrir que tem um monte de problemas na tua empresa, que tem um rombo enorme na tua empresa? Não, né? Então, para que isso não aconteça, você sempre vai ser super receptivo a cada ups. E em lugar de falar, eu já falei isso 1000 vezes, não é possível que você não entendeu, e tá. Isso não funciona. Isso vai fazer com que na próxima vez a pessoa joga tudo para debaixo do tapete. Então, você vai programar outras saídas de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Talvez você vá visitar clientes, talvez você vá para o shopping, talvez você vai cuidar da tua família, talvez você vai almoçar fora com os teus filhos. Eu não sei o que você vai fazer, mas você continua programando atividades curtas para identificar onde é que estão os wops da tua empresa. Até você se sentir seguro para passar o dia todo fora e nem ir na empresa aquele dia, porque você já começou o processo de identificar todos os gargalos e dúvidas, né? E desenvolveu processos para ele. E aí você passa o dia fora. Daqui a pouco você vai passar 2 dias fora, daqui a pouco 3 dias fora, e assim sucessivamente, até que você consiga se sentir tranquilo para poder programar as tuas férias. Isso é mais rápido do que você imagina. As tuas férias não acontecem ou porque você tem muitos ciúmes do teu cargo, ou porque você tem muito orgulho do teu cargo, ou porque você tem vergonha de sair de férias. Tá por aí o motivo pelo qual as suas férias não acontecem. Meu nome é Carmen e eu já ajudei milhares de empresários a ter mais tempo livre e também ter mais lucro em suas empresas, através de uma equipe que faz a sua empresa crescer, mesmo quando você não está lá.